Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais uma atualização do portfólio. Acabei de fechar o meu trimestre e estou prestes a revelar tudo o que eu fiz, de compras também, tudo aquilo que foi feito a nível de melhorias do portfólio e também os meus ganhos, como é óbvio. Vamos passar aqui numa breve visão geral o que é que eu fui fazendo ao meu portfólio nos últimos 3 meses. E claro, como não podia faltar, aqui uma pequena partilha de conhecimento e que é importante também para monitorizarmos a performance das nossas empresas e do nosso portfólio. Portanto, começando aqui pelo ShareSite, como já é habitual, o meu portfólio chegou aos 48.887 euros, portanto fechámos aqui quase nos 50 mil euros. Portanto, isto são os portfólios consolidados. Portanto, o que é que eu tenho aqui dentro? Uma conta da Giro Basic e uma conta da Giro Custody. E neste preciso momento, o meu retorno anualizado, há aqui muita dificuldade em perceber isto. É retorno anualizado, não é o retorno médio de cada um dos anos passados. Retorno anualizado. Uma coisa é a média, fazer a média do primeiro ano que tivemos 20%, do segundo ano tivemos 10%, a média dá 15%. Portanto, não é isso, é um retorno anualizado. A fórmula é muito mais complexa do que propriamente apenas uma média. E a média está errada. O que nós devemos utilizar naquilo que é a performance do nosso portfólio comparativamente ao S&P 500, especialmente ao S&P 500, é o retorno anualizado. Ou diria, se vocês quiserem utilizar uma métrica muito conhecida, é o Money Weighted Returns. Pesquisem no Google, eu já estive aqui a falar sobre ela num destes vídeos ou em vários vídeos nesta série do 0 aos 100 mil euros investidos. Portanto, eu vou a fundo também naquilo que é a explicação deste próprio conceito de Money Weighted Return. Voltando aqui ao ShareSite, eu de lucro tenho 11.278 euros. Isto dá um retorno anualizado de 21,26%. Isto versus o S&P 500, eu posso colocar aqui a mais conhecida, que é o SPY, estamos a ganhar, vamos ver, de 21,26 para 14,65. Já vamos ver também naquilo que é tão conhecida que eu costumo... Não tenho feito essa comparação nos vídeos anteriores, mas vou utilizar esse mesmo Excel, essa mesma ferramenta para este vídeo, para comparar o meu portfólio, os retornos anualizados, versus os 3 principais índices. S&P 500, o índice do Nasdaq 100, e também o IWDA, neste caso o MSCI World. Portanto, o IWDA é aquele ETF que replica os 23 países desenvolvidos. É aquele ETF que replica o MSCI World. As minhas ações não alterei quase nada e, claro, muita gente deixou de seguir esta série e utilizou a justificativa que não tens muito a acontecer no teu portfólio, mas a criação de riqueza está essencialmente nessa lógica, não é todos os meses fazer compras e vendas, porque eu já expliquei e já estou farto também de dizer, farto num bom sentido da palavra, como é óbvio, não me vou cansar de continuar a dizer, como é óbvio também, que é quantas mais transações tu fizeres, pior é para os retornos do teu portfólio. E quantas menos tu fizeres e acertadas, os retornos explodem exponencialmente. Acreditem, porque eu já tive essa explicação em números, fiz essa argumentação de uma forma quantitativa e mostrei aqui os resultados num destes vídeos. Portanto, é sempre bom acompanharem a perspectiva desta série toda, os vídeos todos durante esta série do 0 aos 100 mil euros investidos, porque vocês vão ver não só um padrão, o que é bom para vocês, porque vão interiorizar e perceber a minha filosofia, e pode fazer sentido para vocês ou não, e está tudo bem, cada um com a sua filosofia, cada um com os seus objetivos, e como cada um tem os seus objetivos, a filosofia pode mudar. Tudo bem, tudo certo até aí. Mas para além desses padrões lógicos que eu vou apresentar todos os vídeos, e pode ser cansativo para algumas pessoas que não gostem desta filosofia, e eu percebo, mas para estas pessoas que não gostam, eu creio que há mais valias em todos eles, porque há sempre um insight precioso, um insight que agrega uma grande mais-valia para aquilo que são
as tuas escolhas racionais ou não racionais no futuro de compras de ações ou de vendas de ações ou daquilo que é o mercado financeiro num todo. Portanto, eu creio que estou a passar sempre conhecimentos para fora, a utilizar este canal, este canal de YouTube, este meu canal de YouTube, de forma a que vocês ganhem mais conhecimento e, consecutivamente a isso, consigam aumentar os vossos retornos. Portanto, dito isto, vamos passar agora para aquilo que é o meu Excel. Como eu disse, vamos agora comparar aquilo que é a minha performance, portanto, desde o início deste meu portfólio, comparativamente aos 3 grandes índices. Portanto, aqui é uma perspectiva de ano, ou seja, ano por ano. Aqui é o anualizado, portanto, é aquilo que mais prevalece, a informação que mais prevalece versus as outras todas que estão aqui. Mas mesmo assim, não obstante que as outras também são informações muito relevantes para aqui, para o nosso estudo, de comparação versus outros índices. Mas mesmo assim, olhem só para aqui, para este ano, eu estou a perder versus todos os índices, e este ano o meu portfólio está a perder versus o S&P 500, versus o Nasdaq 100, versus o MSCI World. Mas a longo prazo, isto é o que conta, a longo prazo, eu estou a superar os retornos anualizados. Eu tenho o meu portfólio, no momento em que eu fechei o meu mês, estou a gravar isto no dia 12 de outubro, mas no momento em que eu fechei o mês de setembro, no início de outubro, eu tinha 21,26%, S&P 500 estava a 14,65%, estava acima do S&P 500, estava acima também do Nasdaq, apresentando ele 19,30%, e estava acima do MSCI World, apresentando ele 10,86%. A nível de trimestre, olhando só aqui para o trimestre, o meu portfólio versus os outros índices também performou pior. Eu acho que este foi foi o pior trimestre deste ano. Também só tínhamos 4 durante um ano, mas mesmo assim, reparem só neste trimestre, pausem o vídeo se quiserem, reparem só neste trimestre versus aquilo que foi o trimestre passado, portanto, de julho até setembro. Já estamos aqui no mês de outubro, mas ainda não fechei, é por isso que não tenho aqui nenhuma informação em termos de números. Mas aqui no último trimestre, foram os piores resultados que eu apresentei ao meu portfólio versus os outros índices. E o que é que eu fiz com o meu portfólio a apresentar em julho, a apresentar números em terreno negativo em julho e também em agosto, sendo que em setembro subiu 3,35%, mas o S&P 500 subiu mais e o Nasdaq subiu mais, onde eu estive com menos, o índice que esteve com menos percentagem face ao meu portfólio foi aqui o MSCI World, ou seja, estávamos a falar de um IWDA, por exemplo, vocês conhecem muito bem a CTF. E o que é que eu fiz? Se eu vier aqui ao livro de transações, portanto, só para dizer que todas estas ferramentas que vocês estão a ver aqui, literalmente todas, sendo ela esta que vocês estão a olhar, livro de transações, gestão de portfólio, dividend tracker, plano de finanças, já vamos a ele, performance do portfólio e também o meu plano para o FIRE, tudo isto está dentro da jornada financeira que eu vou deixar aí o link na descrição, caso tenham interesse. Portanto, voltando aqui ao livro de transações, o que eu andei a fazer neste último trimestre, já estava aqui assinalado, portanto, estamos a ver o mês 9, 8 e 7, julho, agosto e setembro. Portanto, mês 7 tive 2 transações, mês 8 não tive nenhuma, mês 9 tive uma. Portanto, tive 3 transações em 3 meses. E não vendi absolutamente nada. Reparem só, tudo que está aqui com um C de cão é uma compra. Tudo que está aqui com um V é uma venda. Reparem só a quantidade de vendas versus a quantidade de compras. Se eu fizesse aqui um total de Cs versus um total de Vs, tinha muito mais. Tinha muitos mais Cs do que Vs, mas muito mais. É só verem aqui também pelo total de transações. Reparem só, eu tenho 46 mil dólares em compras, em transações de compras, versus transações de vendas, 14.544. Voltando aqui às transações, como o mercado estava a cair e o meu portfólio estava a cair mais do que o mercado, eu fui olhar no geral
e fui ver o que é que poderia aproveitar, o que é que eu poderia reforçar, ou até mesmo comprar. Não comprei nada de novo neste último trimestre, apenas reforcei. Reforcei o quê? Poolcorp, Ulta Beauty e LVMH. Vamos agora aqui à parte da gestão do portfólio e vamos ver o quanto os KPIs, a nível de KPIs, a nível de avaliação e o quanto é que isto significa para o meu portfólio e o que é que isso significa em termos de reforço e em termos de ganhos futuros. Portanto, se eu for olhar, portanto, eu estava a perder, certo? Eu estava a perder neste trimestre, eu estava completamente a vermelhos. O que é que aconteceu? Eu vim aqui e vi, ok, o que é que dentro destas excelentes empresas, que eu acho que estas são excelentes empresas que eu não tinha no meu portfólio, o que é que me está a dar maior valor? Portanto, primeiro, lembrem-se, eu foquei-me em colocar excelentes empresas aqui. Depois foquei-me no preço. Já que tenho as excelentes empresas no meu portfólio, só me vou focar em preço. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu vim, especialmente esta parte aqui, o Free Cash Flow Yield deduzido do Stock-Based Compensation, também estou farto de explicar, podem ver nos vídeos anteriores, estou sempre a explicar o que é que isto significa. Eu fui ver aqui e reparem, o que é que, quanto maior este número, melhor é a oportunidade. Porquê? Porque dado aquele fluxo de caixa livre que eles estão a produzir ano após ano, se a capitalização estiver mais baixa, então a percentagem de free cash flow vai ser maior. Portanto, se eu tiver uma maior capitalização, se a ação estiver nos máximos históricos, então isto vai ficar afunilado a nada, quase nada, ou seja, quase zero, como é o caso, por exemplo, da Amazon. Mas nem vamos olhar aqui para o Stock-Based Compensation, vamos olhar aqui para o free cash flow bruto, literalmente, ok? Bruto. 1.6, ok? Pode apresentar boas oportunidades? Pode. Eu não estou a dizer que isto é a melhor métrica para vocês avaliarem uma empresa se está boa para comprar ou não. Mas é uma boa métrica. E eu não vim aqui, simplesmente olhei, ok, pronto, qual é o maior? É este, da Poolcorp, 5.8 e depois este da Ulta Beauty? Então vou começar a comprar. Não é isso, porque existe também outras métricas, outras coisas por trás, especialmente o custo de oportunidade e o que me faz, obviamente, comprar ou não, neste caso, reforçar ou não a Poolcorp, a Ulta Beauty e a LVMH. Foram as três que eu reforcei este trimestre. Mas, por acaso, coincidência das coincidências, aquelas três que eu reforcei são aquelas três que apresentam o maior free cash flow yield no meu portfólio já existente. Portanto, o que é que eu fiz? Eu reforcei, como eu já mostrei aqui. E o meu portfólio, atualmente, se eu vier aqui ao share site, a nível de distribuição, porque lá está, eu também faço custo-oportunidade, eu venho aqui ao Diversify, ao queijinho, não é? O tão habitual queijinho que eu mostro aqui nesta série. Se eu vier aqui a Do Not Group, para não fazer um grupo de setores e afins, só ações, só ativos individuais, reparem só, eu já tenho isto cada vez com uma distribuição melhor. Mas atenção, eu não tenho problema nenhum eu ter a meta aqui a 12% e ter, por exemplo, aqui a LVMH a 8%, porque eu sei que, olha, nem por acaso, disse à sorte, mas Meta versus LVMH, eu tenho uma tese de investimentos muito mais forte na Meta versus LVMH. Mas mesmo assim, eu reforcei a LVMH. Porquê? Porque ela estava a excelente oportunidade e prefazia que 5% do meu portfólio. E eu comprei aqui duas ações da LVMH em que eu investi 1.240 euros. Portanto, este trimestre, o total foi de, portanto, 3.4 mil, portanto, 3.400 dólares. Neste caso, 3.400 euros. Estamos a ver isto em euros mesmo. Isto é líquido, em euros. Portanto, isto é bom eu partilhar isto convosco porque eu faço aquilo que prego. Ou seja, o mercado caiu, como eu já mostrei. O mercado caiu neste trimestre. Esteve completamente a vermelho o meu portfólio.
e eu fui ver as melhores oportunidades. Eu tinha caixa, fui ver as melhores oportunidades, calculei o custo de oportunidade em meter naquelas empresas, neste grupo de empresas e não nesta, qual era o meu custo de oportunidade, e aloquei. E agora deixo o dinheiro trabalhar por mim nestas excelentes empresas. Olhando aqui para o meu plano do FIRE, obviamente que com estas grandes oportunidades o meu portfólio foi crescendo e, claro, também as minhas alocações, mas neste caso eu tinha o meu objetivo para o início de outubro era ter 30 mil, eu tinha 48 mil, quase 49 mil. Eu estou 38% acima, portanto, aqui no meu objetivo mínimo para o FIRE, cresceu um ponto percentual. Aqui no meu objetivo máximo também cresceu um ponto percentual. Estou 38% de um lado e 38% do outro. A disparidade de números é quase irrelevante do meu objetivo mínimo para o máximo, porque eu comecei a monitorizar isto no dia 1 de março de 2023. Quando estiver aqui mais ou menos no mês, sei lá, 100 ou 150, a disparidade percentual vai ser muito maior. É completamente normal vocês verem uma percentagem igual, tanto no meu objetivo mínimo versus o máximo, porque já estamos aqui há quanto tempo? Estamos aqui apenas há 20 meses a fazer esta monitorização. Atenção, isto não quer dizer que eu tenho este portfólio há 20 meses. Não, comecei com esta monitorização, aquela que estão a ver aí no vosso ecrã neste preciso momento, há 20 meses atrás. Okay? O meu portfólio tem mais de 5 anos, está bem? Olhando aqui para aquilo que é o meu património, eu consegui atingir os 61 mil euros e 700. Portanto, novamente, vou continuar a dizer sempre isto. Isto é contar não só o meu portfólio de investimentos, como também outras coisas que eu tenho. Não é? E a contar com o meu portfólio de investimentos que tem perto dos 50 mil euros, em cima disso, vamos supor, tem 50 mil euros, para colocarmos aqui números redondos. Se eu tenho um portfólio de 61.700, quer dizer que eu tenho mais 11 mil em outro lugar, ou em vários lugares diferentes, a não ser aquilo que é o meu portfólio de investimentos. Sei lá, pode ser, eu não partilho porque são coisas já pessoais, mas pode ser uma entrada para uma casa, juntamente com um dinheiro que estás a poupar de parte para fazeres aquela viagem de sonho, que já estás a poupar há 2 anos, por exemplo. Sei lá, coisas concretas que estão dinheiro parado ou dinheiro que está em reserva de emergência, por exemplo, pode estar aqui espelhado. Portanto, é isso tudo, é o dinheiro todo, com os teus ativos todos. Até podes colocar aqui os teus negócios, quanto é que valem os teus negócios, ou, sei lá, quanto é que valem, por exemplo, outros ativos que tenhas a não ser ações, por exemplo. Não é? Portanto, tudo espelhado aqui. Neste caso, falta mostrar aquilo que é o meu dividend tracker. Reparem, fechei um trimestre novo, e o que é que eu fui fazer? Antes de falar sobre isto, deixem-me só mostrar aqui os dividendos que eu recebi este trimestre. Portanto, está aqui os dividendos todos que eu recebi estes trimestres. Da Mastercard, da Pullcorp, Microsoft, Google e Meta. No caso da Mastercard, eu faço tudo isto líquido, ok? Tudo, literalmente tudo líquido. 5.12 euros, 13.81, portanto, acompanhem por linha e por empresa. 5.16 Microsoft, 5.08 Google, 3.75 Meta. Portanto, reparem, 32.92 euros. E vocês veem aqui uma grande quebra, mas não é assim que vocês devem comparar de mês após mês. O que devem comparar é trimestre após trimestres. Porquê? Porque 90% ou mais das empresas que estão cotadas no mercado fazem, se eventualmente fizerem distribuição de dividendos, fazem essa distribuição de 3 em 3 meses, de trimestre após trimestre. Portanto, nós temos que fazer a comparação de trimestre após trimestre. Isto aqui, estes 80 euros que eu recebi, foi do trimestre 2 de 2024. Obviamente que se eu quiser fazer a comparação ao trimestre 1 de 2024, obviamente que há um grande crescimento, mas há um maior crescimento se compararmos com o mesmo trimestre do ano anterior, ou seja, o segundo trimestre de 2023. Eu recebi 35.87, no segundo trimestre de 2024 eu recebi 80, portanto vamos fazer exatamente a mesma coisa para
o trimestre que fechamos. Portanto, terceiro trimestre de 2024 recebi 32,92 versus o terceiro trimestre de 2023 recebi 21,62. Portanto, é um crescimento trimestre após trimestre. E é isto que nós queremos. Portanto, reparem, não é um crescimento numa linha contínua, não é? Ou faz uma curva direita, vai ter ali algumas quebras de mês após mês, ou trimestre após trimestre, pode ser, porque eu posso vender, eu recebi 80 euros no segundo trimestre de 2024, mas no segundo trimestre de 2025 posso receber só, por exemplo, 70 ou 60. Não significa que as minhas empresas tenham cortado os dividendos, não. Pode ser eu ter vendido uma empresa, ou duas empresas, ou várias ações de uma determinada empresa que distribuem dividendos naquele trimestre e tenha alocado esse capital de uma melhor forma, de uma forma mais eficiente, mais inteligente e financeiramente mais racional, para uma outra, em que não está alocado no segundo trimestre, mas sim noutro trimestre, a não ser esse que acabei de referir. Portanto, é sempre uma perspectiva de longo prazo e não de mês após mês, e sempre com a perspectiva de, ok, desceu trimestre após trimestre, mas vamos perceber o porquê. Será que houve cortes? Não, se calhar foi aqui uma alocação que eu fiz, ok? O meu portfólio geral, neste preciso momento, acompanhando aqui esta sheet que está disponível na Jornada Financeira, tenho neste preciso momento 53 mil dólares. 53,2k de dólares no meu portfólio. Isto em dólares, ok? Portanto, se olharmos para aqui, sem contar... portanto, só a contar com as ações, eu tenho 47 mil dólares, ok? 47 mil dólares. E eu posso-vos mostrar aqui as empresas que eu estou a seguir: a Booking, a Texas, a Chipotle, a S&P 500, desculpem, é o hábito, S&P Global e Fair Isaac. São estas 5 empresas que eu ando a acompanhar, especialmente a Booking. É uma empresa que eu ando a acompanhar de raiz, pois eu, se eventualmente comprar, ou mesmo que não compre, eu quero fazer uma análise, a minha própria análise, para um destes meus vídeos, desta série do zero aos 100 mil euros investidos. Para encerrar o vídeo, uma coisa que eu quero dizer é que isto é sempre uma perspectiva de longo prazo. Reparem como é agradável ver, se vocês, uma coisa é vocês terem a perspectiva de longo prazo, começarem, mas não terem nada a ser monitorizado. Se tiverem a perspectiva de longo prazo, que é a correta, e tiverem a monitorizar, dificilmente vocês quebram esse padrão. Porquê? Porque reparem só, eu tenho essa perspectiva de longo prazo e estou a monitorizar aquilo que é o meu património. Olhem só, eu comecei em janeiro com 50 mil, já vou com 61 mil. Já, entre aspas, não é? Em apenas 9 meses, eu fui de 50 mil para 61 mil. De 50.500 para 61.700. Portanto, mais de 11 mil euros de crescimento. 11.200 euros de crescimento em património. Portanto, isto é o jogo do longo prazo. E se vocês estiverem a monitorizar esse longo prazo, esses vossos resultados, mais fácil fica para vocês continuarem com o trajeto, continuarem com o vosso caminho. Fica muito mais fácil abrirem uma ferramenta destas e verem que sim, o longo prazo está a compensar. É tudo por este vídeo. Deixem nos comentários qualquer dúvida que tenham, eu respondo a tudo e vemo-nos para o próximo mês para mais uma atualização. Até breve.